Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo de número 25. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, e diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém, queridos? Muito bem, vocês vão estar começando este trimestre a estudar, a pensar um pouco sobre a temática da igreja, a importância da existência da igreja. E alguns pontos que são levantados ali no livro de Atos, sobre o que marcou a igreja nesse período dos 30 anos, do início ali da igreja, que foi escrito no livro de Atos. E eu quero aproveitar, então, essa temática para trazer algumas questões sobre a importância da igreja na vida do seu membro, do membro da igreja, ou na vida do crente. E eu tenho pensado e refletido um pouco isso, porque a gente vive num mundo em que a evolução tecnológica é tão grande que a gente dorme num dia e amanhece no outro com as coisas totalmente já mudadas, não é? E o que a gente tem visto é que as pessoas, elas têm se acostumado a resolver tudo nas suas casas. A gente já praticamente não vai numa agência bancária. Eu, pelo menos, só vou numa agência bancária quando eu tenho que resolver alguma coisa com o meu gerente, questão de empréstimo, alguma coisa assim que eu preciso ir, e eu vou lá na agência bancária, não é? A gente vive hoje um momento em que você não precisa ir, toda consulta com o médico, você não precisa mais estar presencial, né? Você já tem consultas online. Você já pensou isso aí, irmãos? Que coisa, não é? A gente trabalha, né? O nosso trabalho hoje já é em casa, né? Remoto, né? Raramente você vai na sua empresa só para marcar presença. Aquele dia está marcado, você vai lá, passa o dia. O resto, você já trabalha em casa. Então, as coisas têm evoluído nesse sentido. E eu fico pensando que as pessoas têm trazido essas experiências do mundo, essas experiências seculares, para a igreja. E eu começo a ver que a igreja, para algumas pessoas, se tornou... E eu quero falar igreja no aspecto físico, tá, irmãos? Não no aspecto teológico, que a igreja somos nós, como pessoas e tudo, mas a igreja, como a gente está culturalmente acostumados a falar, a igreja no seu aspecto físico, na sua estrutura, tá certo? No seu templo. É isso que eu quero pensar com os irmãos hoje pela manhã. E o que eu tenho pensado é que os irmãos, dentro desse contexto que a gente vive no mundo de hoje, têm tornado a igreja obsoleta. As pessoas deixaram de frequentar a igreja porque às vezes podem estar até pensando: mas para que eu vou na igreja se eu tenho um culto dentro da minha casa? Remoto, né? O culto remoto. Será que Deus está recebendo esse culto remoto, hein, irmãos? É uma coisa que a gente precisa questionar. Por isso é que a gente precisa refletir sobre a importância. Por que a igreja não pode deixar de existir? Por que nós não podemos deixar de frequentar a igreja? Aí como eu disse, estou falando da igreja aspecto físico. Por que eu tenho que estar na igreja? Pastor, por que eu preciso estar na igreja? Porque alguns irmãos acham que não precisam mais disso. Existe uma coisa que a gente ouve que é coisa que vem do inimigo.
Pastor, eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja, para que eu vou para a igreja? Para que eu preciso estar lá? Se eu sou a igreja. Irmãos, isso aí é coisa do inimigo. Porque isso é um pensamento egoísta. Jesus não criou a igreja para você viver só. Aliás, ele não criou o homem para viver só. Não é bom que o homem viva só, não é? Então nós precisamos viver em comunidade. A igreja é a comunidade. A igreja são as pessoas, são a comunidade. E aqui essa comunidade se reúne. Aqui que se reúne, essa comunidade que se reúne aqui é uma família. Deus criou a igreja como uma família. Foi a segunda instituição que Deus criou. A primeira foi a própria família. Deus instituiu a família. A família é uma instituição divina de Deus. E a segunda foi a igreja. Por quê? Porque tem o mesmo conceito de família. A igreja tem um conceito de família. Quando nós pensamos em igreja, eu penso na família de Deus que eu faço parte. É a família do Senhor, da qual nós fazemos parte. Então eu quero falar aqui da igreja, nesse aspecto, no local das suas reuniões, para que a gente possa refletir mais sobre essa questão de pessoas que pensam que está em casa e está em comunhão com Deus, está em casa, está servindo a Deus. Não, mas eu estou em casa, mas eu estou fazendo meus cultos em casa, estou orando ao Senhor, estou tendo comunhão com o Senhor. São pensamentos, irmãos, que a gente não consegue encontrar base bíblica para isso. Não é? É como se a igreja fosse uma questão opcional, tá? Fosse uma questão dispensável na vida de todo crente. E eu penso que são pensamentos que a gente percebe que a igreja ela vem sendo dominada pelo pecado. Quanto mais a gente avança no mundo, mais o pecado entra na igreja. É só a gente então começar a ver esse tipo de pensamento como um individualismo. O individualismo é pecado. Quando a gente vê esse tipo de pensamento, irmãos, a gente percebe o quanto o pensamento igreja está secularizado. Nós perdemos o conceito de igreja e a importância que a igreja tem para a vida de cada um de nós. Não é? E é nisso que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã. Quero pensar nessa parte porque a gente, de um lado, percebe que os membros da igreja, que as pessoas que compõem a igreja, elas têm esse pensamento pecaminoso do individualismo, do secularismo. Mas, por outro lado, a igreja tem se deixado levar pelo pecado e que, dessa forma, a própria igreja tem afastado os seus membros dela. Quando a gente observa que o pecado entrou na igreja, a gente vai perceber o quanto isso é presente na vida da comunidade. É só a gente pensar o seguinte: igreja é um local de fofoca, irmãos, mas é onde mais tem. A maior concentração de fofoca no mundo está dentro da igreja. Vocês sabiam disso? Pois fique sabendo. Você já falou de quem hoje? De quem você já falou hoje? Não é? Você sabe que as rixas que existem dentro da igreja, ou vocês conhecem alguma igreja que não tem rixa? Não, né? Desentendimentos. Tem muito desentendimento em igreja, hein, irmão? Imoralidade. A gente vê muito em igreja, né? Membros adúlteros, membros que vivem com outras pessoas, né? Se relacionando. Tá? Desonestidade na igreja. Desonestidade na igreja. Malaquias capítulo 10, Deus diz assim, que a gente está roubando dele quando não deposita o dízimo na igreja. Isso é desonestidade. Eu não estou nem falando da desonestidade em outro sentido, de você
puxar o tapete do irmão, né, de pedir, né, dinheiro ao irmão não paga, né, de roubar o irmão de outra forma, né? Então, tem vários tipos aí de desonestidade. Não é isso? Então, essa forma, a pessoa diz assim, não, eu não vou para essa igreja, não. Essa igreja tem muito erro. Né? Essa igreja, todo mundo é errado. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você encontrar uma igreja perfeita, o pessoal fala isso por aí, né? Diz assim, ó, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, não. E por quê, pastor? Porque você vai contaminar a igreja. Porque você não é perfeito. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, fique lá de fora. Deixa a bichinha do jeito que está, senão você vai contaminar ela. Porque, irmãos, a igreja, como pessoas, não existe ninguém perfeito, todos nós somos pecadores. E nós estamos aqui, irmãos, para que nós possamos crescer espiritualmente, chegar a uma maturidade espiritual, né? E dentro desse processo de crescimento, onde a gente chama de santidade, a gente vai deixando os pecados, a gente vai crescendo, chegando num nível espiritual elevado. Mas todos que aqui estão em processo de crescimento espiritual. Agora imagine se Jesus olhasse para essa igreja, essa aqui, não vou nem falar das outras, e dissesse assim, vixe, essa igreja está cheia de problemas, né? E se ausentasse dela. Apocalipse, Jesus escreve 7 cartas a 7 igrejas, só tem 2 que ele não chama atenção. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, quando João tem a visão, ele enxerga Jesus aonde? No meio dos candelabros. Jesus está no meio da igreja, e todas as igrejas que ele escreveu tinham problema. E Jesus não se ausentou das igrejas, Jesus estava no meio delas. Então a gente tem que entender, né, que realmente a gente passa por essas situações, por essas dificuldades. Nós não temos uma igreja que seja perfeita, mas nós temos uma igreja que acolhe pessoas imperfeitas para se tornarem perfeitas. Esse é o processo. Esse é o conceito de igreja. Igreja, você tem que estar aberto para receber qualquer pessoa que entra, que está precisando de um apoio emocional, espiritual, para o seu crescimento pessoal. Então a gente não pode olhar e dizer assim, essa igreja, eu deixo essa igreja porque ela é imperfeita, eu deixo essa igreja porque eu posso, lá na minha televisão, no meu celular, no meu tablet, eu posso assistir um culto de qualquer igreja que eu quiser. Está tudo aí sendo transmitido hoje, irmãos. E a gente não pode, eu tenho ouvido muito falar o seguinte, depois da pandemia, o povo deixou de ir para a igreja. Irmãos, o problema não está na igreja, o problema não está nas circunstâncias, o problema está em cada um de nós. O problema está naquilo que nós pensamos, nos conceitos que nós trazemos para nós e que nós vivemos de acordo com esses conceitos. Não foi a pandemia, não, foi você que mudou. Quem mudou foi a pessoa. Com todas essas tecnologias que o mundo vem oferecendo para nós, nós é que fazemos dela o mal. Elas são colocadas diante de nós para a nossa qualidade de vida, mas nós que a transformamos para o mal. Então a gente precisa começar a pensar naquilo que eu preciso mudar, principalmente nesse contexto do conceito de igreja. E eu quero então, irmãos, dentro essa introdução, né, que eu fiz aí, eu queria voltar a lembrar de alguns princípios que são importantes da igreja. Tá? E o primeiro princípio é a gente pensar que, na verdade, a igreja é uma instituição divina, mas que Jesus deu a vida por ela. A gente tem que começar que ela tem uma importância de ser, porque o próprio Cristo deu importância a ela quando ele se sacrificou por ela. Quando a gente simplesmente acha que a igreja já está ultrapassada,
nós estamos dizendo que a fé está ultrapassada, que o sacrifício de Jesus está ultrapassado, que nada daquilo que ele fez está valendo mais hoje, irmãos. Então, a gente sabe que a igreja ela foi organizada, Jesus instituiu a sua igreja, ele deu a vida por ela, mas ele disse assim, essa igreja ela tem um tempo determinado. Só que esse tempo determinado não é estabelecido por nós. Não somos nós, seres humanos, que dizemos assim, não, hoje a igreja já deixou de ter o seu sentido de existir. O tempo determinado da igreja é o tempo da graça. Jesus subiu, organizou a igreja, e quando ele descer, antes de descer, a igreja sobe. Tem um tempo determinado, irmãos. Quem determina se a igreja deve existir ou não um período de tempo aí, não somos nós, que foi Jesus que já determinou. Ela vai existir até o dia que ele chamar a igreja. Não é? Não somos nós, seres humanos, tá, que vamos determinar. Então, o primeiro aspecto é essa importância que nós devemos dar à igreja pelo fato de que o próprio Cristo deu a vida por ela. A segunda coisa é que a gente tem que entender que a igreja ela foi separada para ser povo de Deus. Vocês sabem o que significa isso, irmãos? Ela foi santificada. A igreja foi santificada pelo Senhor, é povo de Deus, foi separada para o Senhor. E ela então tem a responsabilidade, como povo de Deus, de testemunhar do Senhor. Ninguém testemunha isso fora da igreja. O maior testemunho que você pode dar é na vida em comunhão na igreja. Pense em Atos capítulo 2, que a igreja vivia, né, de casa em casa, partindo pão, em oração. Não é isso que diz lá em Atos capítulo 2? E o que é que diz lá no final? E o Senhor acrescentava dia a dia pessoas à igreja. Pelo testemunho de uma vida em comum, uma vida em comunidade. Não é? Então, no segundo aspecto é que nós somos uma igreja separada para Deus, que tem essa responsabilidade de testemunhar ao povo o sacrifício de Jesus, a redenção, né, que Ele nos deu, nos concedeu para vivermos em amor como comunidade. A terceira coisa que a gente observa como princípio é que essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela foi, ela tem uma importância porque o Senhor a santificou pelo sangue que Ele derramou na cruz. Ela foi santificada pelo Senhor. Cristo morreu para santificar e glorificar a igreja. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, diz assim, quando ele faz a comparação entre família e igreja, ele diz, né, o apóstolo Paulo, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo santificou a igreja, né, através de seu sangue, ali na cruz do Calvário. Então, assim, a gente começa a pensar nesses princípios, e a gente começa a perceber que uma igreja, ela imaculada, pura, né, ela vai existir na glorificação. Quando todos nós formos glorificados, porque o Senhor a santifica a cada dia. E nós então vamos sendo santificados por esse processo, né, da comunidade da qual nós fazemos parte. A quarta coisa, o quarto princípio, é que a igreja é o local de comunhão do povo de Deus. Local de comunhão do povo de Deus. Ou seja, sem participação na vida da igreja não há comunhão. Estou ausente da igreja, irmãos, mas todo dia eu oro por vocês, né? Eu amo vocês, né? Sinto a falta de vocês. Não é a mesma coisa, irmãos.
esse calor humano, essa alegria de rever os irmãos, né, de nos abraçarmos com os irmãos, de conversarmos olho no olho, não é isso? É diferente, né? É diferente você estar aqui, nessa reunião aqui, nessa comunhão, onde o povo de Deus está conectado um com o outro, conectado pessoalmente, onde a gente passa essa energia um para o outro, pessoalmente, né? Porque pelo WhatsApp não tem energia nenhuma, é só palavra, de lá para cá, de lá para cá. Né? Viver só, queridos, eu vou dizer uma coisa, é mais difícil você permanecer na fé sozinho do que você estar na comunidade da qual você pertence. Quando você começa a fraquejar sozinho, você cai. Mas se você estiver no meio do povo de Deus, você se levanta. Porque o povo, né, ajuda você a se levantar. Transmite energia, né, energia da fé. Não existe, portanto, assim, esse engodo de dizer que eu sou igreja e, portanto, onde eu estou, eu sou igreja. Meu irmão, isso é um engodo do inimigo. Não caia nessa, não. Porque senão você vai deixar, né, e vai se afastar do evangelho. A quinta coisa, princípio, irmãos, é que a igreja é o local de adoração ao Senhor. A igreja é o local de adoração coletiva, e onde há adoração coletiva, há um fortalecimento da fé do povo que faz parte dela. Da fé individual. Então a adoração, ela fortalece a fé individual, o senso de pertencimento a essa comunidade. Eu fico pensando, irmãos, se você que está lá na sua casa, que deixa de vir para a igreja, você não se sente mais parte dessa igreja. Qual é o sentimento de pertencimento? Não, eu pertenço àquela igreja. As coisas estão tão assim, banais, dizer assim, eu sou evangélico, é mesmo? De que igreja você é? Não, eu sou da igreja Batista Elohim. Eu não te vejo lá, faz tanto tempo que eu frequento, não te vejo lá. Precisamos pensar nesses princípios. A igreja, irmãos, é local de ensino. Olha, você pode ler a Bíblia, você pode estudar sozinho a palavra de Deus, né? Você pode ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, todo ano. Mas não se compara a um ensino sequencial, que tem um currículo que vai lhe tornando mais claro o discernimento e o entendimento da palavra, quando a gente participa das escolas bíblicas da igreja. Não tem como, não há comparação. Então a igreja é um local de ensino. A comunidade da qual você faz parte, a comunidade cristã, ela se preocupa com o crescimento e aí a edificação mútua de cada membro. A coletividade, a igreja no sentido coletivo, ela está preocupada com o seu crescimento espiritual. E é por isso que ela oferece o ensino na igreja. Não é? O ensino frequente, correto da Bíblia, ajuda o crente a crescer e a viver uma vida cristã bem-sucedida. Perguntaram ao Billy Graham, se ele fosse escolher uma igreja, quais seriam os critérios que ele levaria em consideração. E ele disse assim, são 2 critérios. Ele disse, o primeiro critério, irmãos, é aquele que uma igreja que prega e ensina a palavra de Deus com fidelidade. Esse é o primeiro critério. E o segundo critério, ele disse assim, é uma igreja que vive aquilo que prega e ensina. Esse é o segundo critério. Tem muita gente escolhendo igreja por outros motivos, né? Mas um púlpito forte, púlpito que prega a palavra de Deus com fidelidade, são raras as igrejas hoje, no tempo contemporâneo. São raras. A igreja é um local de serviço.
Você quer servir a igreja, você quer servir a Deus, o local é na igreja. O local de você servir a Deus, o local ideal é na sua comunidade de fé, é na igreja. Uma vez eu conversando com alguém, ele disse assim, não, mas eu sirvo a Deus na minha casa. Não, você serve a sua família na sua casa. Você não serve a igreja. Você não serve a sua comunidade, a comunidade da qual você faz parte. E um princípio importante que a gente não pode deixar é que a igreja é local de oração. Ah, mas eu oro em casa, irmãos. Eu oro em casa, eu oro no meu quarto, eu oro sozinho. A igreja, a sua relação com Deus não dispensa a oração coletiva. Jesus, ele tinha seus momentos sozinhos com Deus, eu vou até falar um pouco sobre isso à noite. Ele tinha aquele momento em que ele se afastava ali dos seus apóstolos, às vezes ele passava a noite em oração, momentos longos de oração, mas ele nunca deixou de estar com seus discípulos, momentos ali de oração, com as multidões em que ele vivia ali, nunca. Quando Pedro estava preso, irmãos, e ia ser degolado no dia seguinte por Herodes, a igreja estava onde? Orando. Estava orando. Diz ali Atos capítulo 12. Sabe o que é que aconteceu? Pedro foi solto. Nós já passamos momentos aqui difíceis na igreja, e quando a igreja se juntou, botou o joelho no chão, a gente conseguiu a vitória. Eu e a Nilma passamos um momento difícil quando nosso filho teve aquela dengue hemorrágica, vocês lembram? Dengue hemorrágica. Ele chegou com as plaquetas no nível mais baixo que você possa imaginar. E a igreja aqui orou. E as plaquetas começaram a subir. Não é? Por quê? Porque a igreja estava reunida em oração, queridos. Igreja é local de oração. E a gente não pode desprezar a força que tem o poder da oração na igreja. Quantos têm desprezado os cultos de oração aqui na quarta-feira, queridos? Quantos? Não é? A igreja é um local de testemunho. Eu falei em Atos capítulo 2, e o Mark Dever, um pastor batista americano, ele disse que a igreja é o evangelho de forma visível. A igreja é o evangelho de forma visível. E é por isso que quando a gente vive a comunidade, irmãos, nós aprendemos a amar os membros da igreja, que são tão diferentes uns dos outros. Não é? Somos tão diferentes, pensamos tão diferentes, mas nós conseguimos aprender a amar cada um na sua forma de ser. É nesse ambiente comunitário de fé, né, de adoração, que a gente aprende a conviver e a crescer espiritualmente. Existem algumas pessoas, personagens bíblicas, que falam dessa importância de nós estarmos na igreja. No Antigo Testamento, falando do templo, Davi, o rei Davi, ele falava que era importante para ele estar vivendo no templo. Não é nem participar daquelas coisas do templo, mas viver no templo. Veja aí o Salmo de número 84, no versículo 1, por exemplo, onde ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. No Salmo de número 27, versículo 4, a gente até canta essa música muito, né? Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, no templo do Senhor. Irmãos, a importância que a pessoa dá ao ambiente de fé da qual nós participamos. O apóstolo Paulo,
Ele diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A quem as dores de parto? A importância que o apóstolo Paulo dava à igreja, irmãos. Por isso é que nós precisamos pensar, esses grandes homens de Deus da história, grandes heróis da fé, que poderiam muito bem, né, estar nos seus locais de adoração individual, mas eles se importavam com aquele momento ali, do ambiente, né, coletivo de adoração, né, de exaltação ao Senhor. E nós, tão pequenos, nos achamos tão grandes na presença do Senhor, tão grandes que não somos capazes de reconhecer a importância de nós estarmos aqui. Não é? Existe um desafio muito grande, eu estou terminando aqui, irmãos, é a gente conseguir ver a beleza da igreja na feiura do pecado. Porque a gente só consegue enxergar o pecado, só consegue enxergar aquilo que é feio. A gente só consegue enxergar aquilo que nos chama a atenção para a crítica, e a crítica destrutiva, nunca é uma crítica construtiva. E a igreja, a gente precisa, e esse é o grande desafio da igreja. A igreja, a gente precisa olhar para ela e enxergar a beleza dela. Como é que a gente consegue enxergar? Quando a gente consegue chegar mais próximo de conseguir entender o projeto daquele que a criou. É difícil você olhar um projeto de alguém que criou e enxergar a mesma coisa daquele que o criou. Mas nós precisamos, à medida que nós conhecemos o Senhor e temos mais intimidade com Ele, nós começamos a enxergar melhor aquilo que Ele quer que nós enxergamos. O projeto de Cristo para a igreja, irmãos, é um projeto de acolhimento de pessoas doentes. Ele diz: eu vim para os doentes, não para os sãos. O projeto de Cristo para a igreja é nós recebermos as pessoas doentes para curar essas pessoas. É o local de acolhimento, de recepção de pessoas que precisam ser tratadas, curadas. E não há como você olhar para uma igreja e não enxergar os seus defeitos, porque todos têm defeitos e estão nesse processo. Mas é isso que está a beleza da coisa. É a beleza de nós podermos ver uma pessoa totalmente destruída pelo pecado, e depois de um longo tempo de trabalho, a gente vê essa pessoa totalmente restaurada, moralmente reconstituída. Essa é a beleza, irmãos. O projeto da igreja é o acolhimento de pessoas convertidas em processo de restauração e crescimento espiritual. E é nisso que está a beleza da igreja. Pessoas totalmente dominadas pelo pecado serem libertas e passarem a ter uma vida saudável e em comunhão com o Senhor. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar olhando o que está errado, porque o ser humano, a natureza do ser humano, aquilo que ele tem dentro dele, ele só olha para aquilo que é errado. Não é? Você pode fazer 99,9% de coisa certa, mas a pessoa só enxerga o 0,01 errado. É a natureza. E nós não estamos aqui para olhar aquilo que está errado e criticar, depreciando as pessoas e a igreja. Nós estamos aqui, irmãos, para ajudar a consertar o que está errado e fazer parte do projeto de crescimento mútuo oportunizado por Cristo. Nós somos parte desse projeto. Se está errado, vai lá e estende a tua mão para consertar, queridos. E aí que está a beleza do negócio. É aí que está a beleza. Quando Barnabé chegou ali em Antioquia, ele foi mandado pela igreja de Jerusalém.
Ele olhou e viu ali a igreja crescendo, estava um avivamento, o Espírito Santo fazendo com que várias pessoas estivessem se convertendo. Ele olhou para aquilo ali e disse assim: eu preciso de alguém que me ajude a capacitar, a ensinar essas pessoas. E ele chamou quem? O apóstolo Paulo, né? Atos capítulo 11. Paulo estava lá na cidade dele, né? Em Tarso. E ele chamou Paulo e disse assim: rapaz, vem aqui me ajudar. E eles passaram um ano trabalhando. Aquelas pessoas recém-convertidas, todas elas com seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades. E Paulo e Barnabé começaram então esse processo, irmãos, de acolhimento, de estender a mão, de ajudar um, de ajudar outro, levando o crescimento da igreja. E ali diz, em Atos capítulo 11, quando chega em Atos capítulo 3, vai dizer que tinham vários profetas, mestres, porque resultado de um trabalho de edificação da igreja. É isso que a gente faz, irmãos, como igreja. Nós estamos aqui para isso, né? É ver essa beleza, e nós nos colocarmos à disposição dela, de ajudarmos as pessoas que estão precisando serem ajudadas, dar aquilo que nós temos para dar para o crescimento das pessoas, e não ajudar a enterrar aquele que já está morto, mas ressuscitar aqueles que precisam ser ressuscitados. E é isso, irmãos. Essa é a importância que nós damos para a igreja, que precisamos dar para a igreja. Nós não podemos nos deixar cair na cilada do inimigo que quer tragar você, distanciando você da igreja. Por isso é que o autor aos Hebreus, nesse texto que nós lemos, ele diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. É isso que eu estou fazendo aqui. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que é que ele quer dizer? E quanto mais o tempo vai passando, é ao inverso do que as pessoas pensam, que se afastam. Nós precisamos estar mais próximos uns dos outros. À medida que o dia vai chegando, é que aí nós estamos precisando fazer parte da igreja, em comunhão com a igreja, com as pessoas, né, no local onde a gente se reúne. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar ao coração de cada um e repensar os nossos conceitos. Muitas vezes nós temos errôneos sobre a importância da igreja na vida de cada um de nós.